Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Cristo reine em nossos corações e que Deus os abençoe. Gostaria de deixar uma mensagem para nossa reflexão, para a nossa vida, que Deus falou comigo esta manhã. Eu quero transmitir para vocês, que se encontra em Jonas, capítulo 3, verso 1 e 2, que vai dizer a seguinte forma: Pela segunda vez, o Senhor Deus disse a Jonas: Apronta-se, vá à grande cidade Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou te dar. Meus irmãos, no versículo 2, quando Deus fala anuncie a mensagem que eu vou te dar, Deus já estava falando para Jonas no capítulo 3 que era para Jonas pregar contra Nínive a respeito de destruição. Por que destruição? Quando Deus quer destruir alguma cidade, quando Deus quer julgar alguma cidade, ele apenas julga com ou é porque extremo pecado, ou é por conta de desobediência. Mas, se a gente parar para pensar, todos nós temos uma missão, certo? Todos nós temos algo estabelecido por Deus. No capítulo 1, Deus vai falar com Jonas. Vai falar da seguinte forma: Jonas, vai para Nínive. Só que Jonas, ele se recusa a ir para Nínive. Com isso, veio a desobediência de Jonas, mas também veio a consequência. Só que Jonas ele não teve a inteligência o suficiente para entender que o barco que ele ia navegar era de Deus. E o mar que ele ia navegar era de Deus. E que o peixe que ele ia ficar dentro era de Deus também. Qual que é qual que é a origem, qual que é o contexto que eu quero trazer aqui para a vida, para as nossas vidas? Que a gente tenta fugir. Você pode fugir para um lado, você pode fugir para a direita, você pode fugir para a esquerda. Só que saiba que os olhos de Deus estão sobre a terra. E Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Então, quando Deus tem uma promessa, quando Deus tem um propósito, quando Deus tem uma chamada na sua vida, nas nossas vidas, nós não podemos fugir. Por muitas vezes eu tentei fugir, só que Deus me cercava, né? E é como Jó fala, no livro de Jó, Jó vai falar: se eu descer nas profundezas do alto mar, o Senhor está lá. E se eu subir nos altos céus, o Senhor vai estar lá. Então não tem para onde fugir, ou para a gente tentar até mesmo fugir, porque Deus vai estar lá, entende? Então Jonas, ele quis fugir do propósito, só que no capítulo 2 ele já estava no capítulo 1 para o capítulo 2 Jonas já estava indo para a barriga do peixe. E com isso, no capítulo 2 Jonas ora a Deus e agradece a Deus, porque ele sabe da onipresença de Deus na vida dele, entende? Então, que nós venhamos pensar e parar, falar: poxa, se Deus me deu uma missão, por que eu vou rejeitar? Por que eu vou abrir mão da minha chamada? Por que eu vou abrir mão da minha chamada por um copo de bebida? Por que eu vou abrir mão da minha chamada por um puxe na maconha? Por que eu vou abrir mão por uma ficada, por uma deitada de cama? Entende? Que nós não venhamos vender a nossa chamada, que nós não venhamos negociar o nosso propósito, porque Cristo, ele tem um plano para nós. Cristo tem um projeto para que nós venhamos ser soldados de Cristo na terra. Se você acha e pensa: poxa, eu não tenho nenhum prazer, eu não tenho nenhum propósito na vida ou prazer na vida, é porque você ainda não se alinhou com os planos de Deus. Porque quando Jonas ele se alinhou nos projetos de Deus, ele viu o quão presente era Deus na vida dele. E no capítulo 4 Jonas ele ficou um filho meio mimado, né? Porque ele falou: porque as minhas palavras não vão se cumprir, conjecturando, dando exemplo, porque as minhas palavras não vão se cumprir, mas é Deus falando, falando da seguinte forma: por que você está tão preocupado, Jonas? Por que você está com raiva, sendo que eu mesmo sou eu quem faço, sou eu quem perdoo? Porque Deus tem o maior prazer de Deus nas nossas vidas não é querer nos matar, não é querer nos julgar, não é querer nos punir, é querer nos salvar, nos remir, nos lavar e levar para o céu e transformar. E que Deus abençoe essa palavra e saiba, meu amado, minha amada, meu querido,
Deus tem uma palavra, que Deus tem uma promessa enorme sobre a sua vida. Não desista, não desanima, não pense que Deus te abandonou. Não importa o momento que você esteja passando, não seja como Jonas, não abandona a chamada, não abandona o propósito, porque Deus ainda vela pelos seus e vela pela sua palavra. Pode demorar o que for, mas ele vai cumprir na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.